Olá, tudo bom? Nós estamos aqui para mais um devocional e hoje nós vamos meditar naquilo que está escrito lá em Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. E o devocional de hoje vai falar sobre a graça de Deus, essa graça que o Senhor tem sobre a nossa vida, essa graça maravilhosa do Senhor Jesus. Tito diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Há muita confusão quando a gente fala de graça de Deus. A confusão está em dois motivos, né? Ou algumas pessoas, elas ignoram a graça ou elas supervalorizam a graça. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não fazer da graça a quarta pessoa da Trindade. Por quê? Porque a Trindade a gente sabe que é composta pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. E muitas das vezes as pessoas colocam a graça como a quarta pessoa da Trindade. A gente precisa encontrar equilíbrio para viver justamente aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver. Lembrando que nós temos que nos manifestar como filhos de Deus e para que a gente se manifeste, a gente tem que entender primeiro o que é a graça de Deus. Lá em Tito 2,11, como nós lemos, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então, essa informação é que a graça é quem salva. Nós somos salvos pela graça de Deus. Graça é um favor que a pessoa não merece. É um favor imerecido que a pessoa recebe de alguém. Então, a gente não fez nada para merecer a salvação, mas Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, Ele nos concedeu salvação. Então, eu quero que você entenda que você, que já recebeu Jesus, como nós falamos no outro devocional, para ser filho de Deus, você recebeu a graça de ser salvo por Deus, né? Através de Jesus Cristo, seu único Filho. E essa graça é que fez com que Deus nos adotasse como filhos. Imagina uma situação para que você possa entender um pouco mais, né, da graça. Porque enquanto uns supervalorizam, achando que podem fazer qualquer coisa, que eles nunca vão perder a salvação, porque a graça já foi dada, outros, né, pensam que tem que fazer alguma coisa para merecer ser salvo. Então você imagina uma situação. Você jovem, você adolescente, você adulto, mulher, você tinha uma vida normal, vamos pensar assim, e de repente você perdeu tudo, tudo. E você foi morar na rua, você não tinha teto, você não tinha nada mais, nada mais. E depois de passar algum tempo na rua, algum tempo vivendo nessa situação desfavorável, chega alguém naquele local que você está, debaixo de um viaduto, e fala assim, chama pelo seu nome. E você ouve e fala assim, sou eu sou a pessoa que está sendo chamada. Mas o que o senhor quer comigo? E a pessoa diz assim, olha, eu vim aqui atrás de você porque um tio seu, rico, muito rico, te deixou uma herança para o filho dele, e esse filho, esse seu primo, resolveu dividir com você essa herança de 2 bilhões de dólares, de 3 bilhões de dólares. E eu pergunto, o que você fez para merecer essa herança? Nada. Assim também é a graça de Deus para a minha vida e para a sua vida. A graça, você não pode fazer nada para alcançar a salvação. Mas quando você é salvo, quando você entende a graça de Deus, você quer transmitir essa graça para as outras pessoas. Você quer levar também essa graça que você recebeu e dar para outras pessoas. É assim que Deus quer que a gente faça. A gente não faz algo para ser salvo. Ao contrário, a gente faz porque a gente já foi salvo pelo Senhor. É a graça que motiva cada um de nós a compartilhar as boas novas do Senhor. Então, que nesta manhã você entenda que essa graça nos ensina a renunciar. Essa graça não nos dá, aqui no versículo 12 diz que ela nos ensina a renunciar.
Ela não te ensina a ter uma vida de libertinagem. Ela te ensina a renunciar. Qual é o sinal do Filho de Deus que foi alcançado pela graça? É quando ele começa a renunciar, como diz aqui o versículo 12, à impiedade e às paixões mundanas e começa a viver de forma sensata, justa e piedosa na era presente, neste momento que estamos vivendo, neste período que nós estamos tendo a oportunidade de viver a nossa vida. Então, a graça, ela faz com que você tenha uma vida transformada. Não é que você se aproveita da graça para fazer o que você quer. Mas ao contrário, Tito aqui diz que a graça, ela te ensina, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Então, nós somos desafiados cada dia, todos os dias, a termos uma vida diferenciada. Eu te desafio nesses dias que nós estaremos fazendo esse devocional, que você verifique a sua vida neste momento, que você verifique a forma que você está vivendo e vê se ela é compatível com a graça de Deus. Eu sei que muitas das vezes, dependendo da idade que nós estamos enfrentando, eu sei que vai ter jovens ouvindo, adolescentes ouvindo, muitas das vezes a gente pensa que é muito difícil. Por isso eu quis trazer para mim, para você, para que a gente possa fazer essa reflexão. Não é difícil. Basta que a gente observe a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vai ter orientações para que a gente possa viver da forma adequada, de acordo com a vontade de Deus. Então, Jesus, ele pagou o preço. O nosso irmão mais velho, né, Jesus, ele pagou o preço para que eu e você pudéssemos ter a liberdade de abrir mão do mundo. Então, ele traz para mim, para você, essa beneficência, essa coisa maravilhosa de que você pode hoje escolher renunciar de uma forma que, por amor, de uma forma que você faça por gratidão, não por uma obrigação, mas por uma gratidão por aquilo que Deus fez na minha vida e na sua vida. Deus sabe que nós somos falhos, Deus sabe que nós temos limitações, Deus sabe até onde você consegue ir, Deus sabe de todas as coisas, mas ainda sabendo de tudo isso, Ele não abriu mão de você, Ele não abriu mão de mim, Ele não abriu mão daqueles que Ele tem chamado, daquele que Ele tem escolhido. Nós precisamos ter coragem para assumir a graça de Deus na nossa vida e viver de forma diferenciada. Nós não precisamos imitar as coisas que estão lá fora, nós não precisamos imitar o mundo, mas nós precisamos imitar Jesus e sermos diferentes e mostrar essa diferença. E mostrar que não é tão difícil. Mostrar que com Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, nós podemos alcançar uma vida de exemplo, uma vida diferenciada para todas as outras pessoas. Que você possa ter entendido isso neste dia. Vamos orar? Feche os teus olhos neste momento e eu vou fazer uma oração e que eu quero que você repita comigo, que você possa fazer essa oração aí onde você está. Por isso eu vou fazer ela bem devagar para que você possa novamente ir repetindo comigo. Feche os teus olhos. Senhor Deus de graça, que deu o seu único filho para que eu pudesse estar de bem com você e ter a certeza de um presente e ter a certeza também de um futuro ao seu lado. Livra-me, Senhor, de ser um religioso, fingido e tolo, mas também me livre de viver uma vida largada e pecadora. Quero viver diariamente, Senhor, movido pela gratidão de alguém que desfruta da graça salvadora e santificadora, que eu seja uma cópia fiel, Senhor, do meu Senhor Jesus, no nome de quem eu oro. Amém. Que você possa ficar aí com a meditação desse texto nesse dia e que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe você e toda a sua casa, que você tenha um dia de bênção. Em nome de Jesus, paz seja contigo.